Nessa noite nós temos a alegria de receber uma trabalhadora da nossa casa, Cristina Alquida, e o tema da exposição de hoje será sobre os trabalhadores da primeira e da última hora. Que a espiritualidade te acompanhe em todo momento. Obrigada. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Então, como a Helga já disse, nós vamos falar o tema baseado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou mostrando o meu, mas eu vou mostrar o da casa, porque o da casa é mais moderninho, o meu é um pouquinho antiguinho. Então, que tiver a vontade de aprofundar, né, esse tema, olhe lá, leia o capítulo 20, que inclusive ele é um dos mais curtinhos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é bem profundo. Então, antes de a gente começar a falar, eu vou dar uma explicaçãozinha, porque aqui ele fala de salário. E ele usa o termo denário. Só para vocês terem conhecimento, eu até fiz um cálculozinho. Denário era um dinheiro que os romanos introduziram lá na terra de Jesus, entre os judeus, mas que era para pagar o salário do dia. Era equivalente, um denário equivalia a um dia de trabalho de 8 horas. Se a gente fosse calcular, equivaleria a mais ou menos 8 quilos de pãezinhos franceses. Então, se a gente multiplicar, está em torno de 18 a 20 reais o quilo, daria em torno de 150 reais a diária. Então, dada essa explicação, vamos ao tema. Então, eu não vou ler todo, porque ele é muito longo, mas diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, se ele está falando do reino dos céus, ele está falando do pai de todos, que é Deus, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores. Quem são esses primeiros? Então, nesse primeiro momento, quando Deus cria a humanidade, quem são esses primeiros trabalhadores? São as primeiras encarnações, né? E a vinha representa a vida na Terra, o trabalho que a gente tem de progredir. E ele chama os trabalhadores da primeira hora, só mais uma explicação, lá na época de Jesus, eles chamavam assim, primeira hora, segunda hora, terceira hora, sexta hora, nona hora e 11ª hora. Eles contavam a partir do momento em que o sol nascia, e normalmente o sol nasce na maior parte das regiões às 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã seria a primeira hora, a terceira hora seria 9 horas da manhã, sexta hora, meio-dia, 3 horas da tarde, e a 11ª hora seria 6 horas da tarde. Ou, na verdade, antes da 11ª hora, né? 11ª não. Seriam 11. 11ª hora seria às 5 horas da tarde, que seria a última hora antes do sol se pôr. Então, explicado isso, ele sai a procurar os primeiros trabalhadores na primeira hora, que a gente chama das primeiras reencarnações. E aí ele sai na terceira hora e chama novamente outros trabalhadores que estavam na rua sem fazer nada. Ele os convida para trabalhar na vinha, e a todos eles ele promete um denário, o salário de um dia. Tudo bem, as pessoas vão aceitando, meio-dia, 3 horas da tarde, e aí ele viu que ainda faltava trabalhadores. E ele vai na praça e tinha um monte de pessoas desocupadas. E aí ele diz assim: por que vocês estão aqui na praça? Aí eles disseram: porque ninguém nos ofereceu um trabalho. Ele falou: pois eu estou oferecendo esse trabalho e eu vou pagar o salário de um denário. Então ele
se comprometeu a qualquer um desses trabalhadores, independente do horário que cada um entrasse, a ganhar o salário de um dia. Quando chega o momento de pagar, aqueles que trabalharam desde as primeiras horas ficaram muito bravos. Mas, poxa, nós estamos trabalhando desde as 6 horas da manhã, 12 horas de trabalho, e você vai nos pagar o mesmo salário do que aquele que trabalhou apenas 1 hora? E aí Jesus disse, né? Deixa eu ler aqui, rapidinho. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não conveniaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. A impressão que dá é que é um Deus injusto, né? Então, poxa, o cara trabalhou 12 horas. Como eu disse lá no começo, a primeira hora eram as primeiras encarnações. Deus e depois Jesus, há 21 séculos, vem nos ensinando, vem nos convocando ao trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho espiritual, não o trabalho físico. Aqui, na encarnação, segundo a doutrina espírita, aqui é apenas uma passagem. Todos são convidados. E qual é o salário? O progresso. Então, Deus nos convida, Deus quando nos cria todos iguais, com as mesmas oportunidades, desde as primeiras encarnações até as nossas encarnações atuais. Deus nos convida o tempo todo a progredirmos. O nosso destino é sermos felizes. O nosso destino é sermos pessoas de bem. O tempo todo ele nos convida. Uns chegam mais cedo e outros chegam mais tarde. É a partir daí que a gente vai fazer essa discussão. Tem uma outra, essa passagem está em Mateus capítulo 20, de 1 a 16. E como eu disse, está bem explicadinho no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma outra passagem que está no capítulo 18, na parábola do festim, que é aquela festa que o pai mata boi, faz aquela festona e vai chamando as pessoas, vai convidando as pessoas a participarem do banquete. Só que muita gente fala, não quero, eu prefiro sair por aí e fazer aquilo que eu quero, matar as pessoas, do que participar de uma festa, de um banquete. E aí, no fim, ele chama as pessoas que ele encontra na última hora e elas aceitam, né? Então, é uma passagem muito parecida. Então, para o Espiritismo, como eu disse, os trabalhadores da última hora, né? A gente falou das primeiras horas. As primeiras horas, nós todos nascemos simples e ignorantes, ou seja, todos nós nascemos com os mesmos potenciais, Deus nos criou todos iguais, só que a gente vai percorrendo caminhos diferentes, e a gente vai reencarnando, né? As reencarnações servem para isso, para que a gente tenha a oportunidade de progredir. Muita gente aceita isso, muita gente procrastina, difícil falar essa palavra, né? Procrastina, adia, porque acha que veio para o planeta para gozar a vida, para gozar dos prazeres da carne, e esquece que esse momento é apenas uma passagem, que a nossa vida é espiritual e o nosso destino é sermos espíritos puros, é progredirmos
E a gente vem na carne, muitos de nós esquecem. São aqueles que procrastinam, falei certo? Procrastinam o seu processo evolutivo. Deixam passar a vida, às vezes, a gente não volta para trás, a gente não regride, mas a gente também pode estacionar. E a gente vê muita gente assim, né? Ah, não tô nem aí, quero mais é que tudo se exploda, eu quero acabar em festa, etc, etc, etc. E esquece que Deus é o Senhor maior, que Deus é aquele... Muitas pessoas se colocam acima de Deus, né? Ah, para que eu vou me importar com... Que tem uma passagem que fala, tem uma parte que fala... eu não conheço nem esse senhor, né? Por que eu vou me preocupar com ele? Conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é fazer um autoexame e um autoconhecimento para que a gente possa progredir. Então, segundo o Espiritismo, ou a doutrina espírita, os trabalhadores da última hora são aqueles que se dedicam em qualquer momento, a qualquer momento de sua vida, tarde ou cedo, à colheita espiritual, à transformação espiritual, à transformação moral. A doutrina espírita interpreta essa passagem da Bíblia como a lição de qualidades, não lição de quantidade. Ela ressalta a intenção de cada um de nós, a sinceridade de cada um de nós com relação ao progresso, ao trabalho, que é o exercício de praticar o bem para que nós possamos exercitar aquilo que Jesus veio nos ensinar. Que a caridade, como diz aí no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E caridade não é só caridade material. É abraçar o próximo, compreender o próximo e tantas outras coisas que a gente pode fazer sem precisar dispor, enfiar a mão no bolso e dispor do material. O material é uma das formas de caridade, mas não é a única. Se eu faço a caridade material para dizer que eu estou fazendo caridade, então não é caridade. Preciso fazer essa caridade mesmo a material, eu preciso fazer essa caridade com amor, sem procurar humilhar a pessoa, né? E por isso que Jesus dizia que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ou seja, eu não preciso de público para dizer que eu sou bom. Eu preciso entender que eu sou bom perante a Deus e perante a mim mesmo. Esse é o processo, que não é muito fácil. Tudo que Jesus ensinou é muito simples, mas é muito difícil de praticar. Porque aí vai as nossas imperfeições, né? Orgulho, vaidade, cobiça, sede de poder, tudo isso às vezes interfere no nosso processo de melhoria. Então, qual é a recompensa que o Espiritismo nos coloca diante dessas lições? É a evolução espiritual. Essa é a recompensa, esse é o salário, né? Então, é igual para todos. Então, Deus coloca o mesmo denário, ou seja, a mesma recompensa, àqueles que acordam cedo, despertam cedo para as coisas espirituais, como aquele que desperta tardiamente. Mas esse tardiamente, gente, não é esse tardiamente que a pessoa fala assim, eu estou morrendo, eu preciso pedir perdão. Não é assim. É no momento das crises que a gente vive nessa vida e a gente se desperta para as coisas espirituais e começa realmente a procurar a nossa melhoria. Aquele que desperta só quando brinca a vida inteira, né? Vem a passeio nas encarnações a vida inteira e não se desperta em nenhum momento para ser o trabalhador da última hora, este vai penar
a lei da ação e reação lá no plano espiritual. Então, ele vai ter que retornar nas encarnações e começar tudo outra vez. Deus dá a oportunidade até aquele que chega, como diz o ditado, né, aos 48 minutos do segundo tempo. Passou disso, aí ele está atrasado. Aí ele tem que começar tudo de novo a fazer o jogo da vida, né? Então, o que significa para a doutrina espírita ser um trabalhador da última hora? Ter responsabilidade na participação neste momento, na participação da sua transformação e do entorno, porque quando a gente se melhora como pessoa, tudo em torno começa a fazer um movimento. Se a gente, não é assim? Se a gente se melhora em casa, uma pessoa que é muito nervosa, para ficar calma, as pessoas em casa vão, né? Aqueles que estão mais próximos vão falar, alguma coisa está diferente aí, né? Então, nós, com esse movimento da participação da nossa vida como pessoas melhores, nós vamos auxiliar o planeta. Muito se falou, muitas, como é que fala? Profecias foram colocadas dizendo, o mundo vai acabar em tal data, aí vai acontecer tal coisa, vai ter um cataclisma, vai ter isso. A transformação, a transição planetária para o mundo melhor, para o mundo que a gente chama de regeneração, já começou desde do iluminismo. Depois veio Kardec trazendo a doutrina dos espíritos e nós continuamos nesse processo. Agora nós estamos no fim do processo, que vai demorar algumas dezenas de anos. Mas nós estamos no processo de transição planetária para um mundo melhor, né? Esse mundo melhor que todo mundo idealiza, sem crime, sem dor, sem doença, tudo isso. Mas para isso nós temos que participar agora da nossa transformação. Não é para deixar para depois. E contagiar as pessoas com a nossa alegria, com o nosso amor. A gente está vendo aí que muitas pessoas estão deslocadas, estão perdidas, estão no vazio. E a gente pode fazer a diferença com a nossa melhoria, com a nossa reforma interior. Com a nossa busca pelo divino, pela nossa busca pelo nosso amor, pelo amor ao próximo. Isso vai fazer a diferença no planeta. Isso é que vai transformar. Não é guerra, não é hecatombe, não é nada que vai modificar o nosso planeta. Somos cada um de nós que resolvemos sermos trabalhadores da última hora. A segunda coisa é a oportunidade que nós temos de melhoria, que é a mais importante. Crescer, servir e de forma contínua para o progresso do universo, não é só do planeta. Quando nós melhoramos um planeta, a gente melhora também os mundos, porque nossa energia passa a expandir para esses mundos que estão começando. Muitos planetas estão começando, muitos mundos estão começando agora. E a gente não pode discriminar as pessoas porque elas estão começando a despertar agora. Nós temos que aceitar o momento de cada um e ficar triste, sim, por aquele que não conseguiu despertar, mas fazer muita prece para que ele possa acordar a tempo e ser um trabalhador da última hora também. Então, qual é a importância desse trabalho? Como eu disse, é a qualidade, não o tempo que nós trabalhamos. Essa é a grande chave do nosso progresso. Então, que nós começamos já, não esperemos ser passados 48 minutos do segundo tempo, né? E a doutrina espírita, ela expande essa compreensão da parábola para esse progresso da humanidade como um todo, para a responsabilidade individual e coletiva que nós temos. Então, como eu disse, cada vez que a gente melhora o nosso pedaço, a gente melhora o mundo, porque a nossa vibração muda
e aí a gente contamina as pessoas pela nossa boa vibração. Então, a vinha simboliza o trabalho que nós temos que fazer para evoluir. A vinha constitui a construção deste mundo melhor que nós precisamos arregaçar as mangas para fazer. Não esperar que alguém nos salve ou que alguém faça por nós. Cada um de nós tem que fazer por nós mesmos. E ser trabalhador da última hora é um convite à renovação. E olha que coisa importante, gente. Nós seremos, daqui para frente, trabalhadores da última hora e no momento em que virar a chave. Porque não vai virar assim, amanhã às 10 horas da manhã, ou daqui 100 anos às 11 horas da noite. Não é assim que vai acontecer a transformação total do planeta. Ela vai começar paulatinamente e vai continuar paulatinamente. Quando a gente acordar, nós estaremos no novo mundo, no mundo regenerado. E aí seremos os trabalhadores da primeira hora desse mundo regenerado. Nós seremos os iniciadores desse mundo. Talvez não encarnados agora, talvez encarnados daqui 100, 200, 250 anos, 300. Nós estaremos participando dessa primeira hora. Então, como eu disse, a vinha representa o nosso progresso espiritual. E quanto mais velho o vinho, todo mundo sabe disso, né? Quanto mais velho o vinho, melhor ele fica. Quanto mais experiências nós temos no bem, melhor seremos. Então, todos nós, como eu disse, nascemos simples, ignorantes, com as mesmas potencialidades, inteligentes e com livre-arbítrio. O caminho que a gente tomar é o caminho que a gente vai progredir. Para vocês terem uma ideia, Jesus, ele não pegou atalhos, ele foi seguindo reto, é um dos poucos espíritos que chegou à perfeição sem voltar e parar no tempo. Muitos de nós, como eu disse lá no começo, param no tempo, não retrograda. Aquilo que a gente aprendeu, a gente não perde mais. Mas aquilo que a gente precisa aprender e fica insistindo em procrastinar, a gente perde tempo, a gente perde encarnação. Para vocês terem uma ideia, os espíritos nos comunicam que a maior parte da humanidade perde 90% daquilo que programou numa encarnação. A maioria. Poucos progridem rapidamente. Então, não importa se seremos os primeiros ou os últimos, o que vale é a realização. É como, eu dou um exemplo de uma empresa, né? Tem uma pessoa que trabalha 20 anos lá, e trabalha todos os dias, mas faz corpo mole, não se esforça muito, e aí chega um trabalhador novinho, né? Isso acontece muito em empresa, novinho, com 1000 ideias, 1000 coisas, e aí ele recebe a promoção e o outro não, e o outro fica, mas eu tô aqui 20 anos e não sei o que, não sei o que. Não é o tempo, é o trabalho que a gente precisa mostrar. Então, cada um de nós vai se transformar pelo nosso esforço. Então, o bom espírita ou o bom trabalhador da última hora não é aquele que trabalha o tempo todo, mas é aquele que mostra serviço quando o serviço aparece, né? Então, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Os obreiros todos têm o mesmo direito ao mesmo salário, ao mesmo denário, que é o progresso espiritual. Deus não nos dá o tempo, nós é que fazemos esse tempo com o nosso livre-arbítrio. Se a gente retarda por preguiça, por má vontade, nós adiamos a oportunidade de receber bem esse salário, né? Então, a gente pode progredir lentamente e muitos de nós, como diz a doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita, muitos de nós
vamos ter que começar tudo de novo num dos 5 estágios dos planetas, né? A saber, primitivo, de provas e expiações, que é o que nós estamos, regenerado, mundos felizes e mundos ditosos ou celestiais, que é onde Jesus se encontra. Seremos espíritos puros, participaremos da obra divina como trabalhadores da cocriação maior. Por enquanto, nós somos trabalhadores da cocriação menor. Nós trabalhamos pelo progresso do nosso entorno, por trazer espíritos para as encarnações, por construir a ciência, o conhecimento, todas essas coisas nos cabem. Mas somos co-criadores pequenos ainda. Seremos grandes um dia, mas depende se a gente vai adiar ou não. Só para vocês terem uma ideia, como às vezes a gente procrastina e deixa para a última hora, vocês assistiram o filme Nosso Lar, né? Quem leu também sabe do que acontece. André Luiz, não é esse aqui não, André Luiz, ele quis, quando chegou lá, ele achou, depois que ele melhorou, ele achou que ele era o rei da cocada preta, ele era médico, ele foi no hospital e falou, eu quero ser médico. Aí falou, não, você vai limpar chão, você vai limpar a gosma que as pessoas limpam. Ele falou, como assim, né? E aí, aos poucos, ele foi aprendendo que a medicina lá de lá não tem nada a ver com a medicina daqui. Então, às vezes, a gente chega num lugar achando que é o rei da cocada preta. A gente tem que começar a reconhecer aquilo que somos e aquilo que podemos dar, o nosso cabedal. E com humildade. Então, como eu disse, o amor de Deus é a coisa maior que existe. E muita gente se coloca acima do amor de Deus, acima do conhecimento de Deus, acima das coisas de Deus. Esse é aquele que procrastina, que se acha o tal, né? Então, que nós tenhamos humildade para progredir e para crescer. Jesus, Moisés e todos os outros que marcaram as etapas do progresso da humanidade foram enviados por Deus e por Jesus para que nós tivéssemos os ensinamentos. E muitas vezes nós viramos as costas e ignoramos. Agora é um momento crucial, né? Muitos espíritos voltarão, mas muitos espíritos serão retirados do planeta e, como eu disse, conduzidos a um planeta mais inferior para começar tudo de novo e caminhar tudo novamente. Não perderão o seu cabedal, mas retardarão o seu progresso, né? Então, o dogma da reencarnação é que faz com que nós prestemos contas a Deus. Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, mas Ele dá novas oportunidades, se não é pelo amor, é pela dor, para que nós possamos progredir, que é isso que Ele quer, que nós sejamos felizes de verdade, porque a nossa felicidade aqui na Terra é proporcional ao nosso entendimento. A felicidade total nós só conheceremos quando conhecermos definitivamente o bem como Jesus o conhece. Aí veremos a face de Deus verdadeiramente, né? Então, que nós entremos na roda de novo. Se a gente interrompeu em algum momento da existência, essa é a oportunidade. A encarnação é a oportunidade para a gente começar tudo de novo e crescer. Então, que sejamos trabalhadores da última hora, né? Então, o sentido desta parábola é o germe do progresso, é o germe da evolução. É a revelação mais importante que a gente precisa levar em conta, né? Em todos os pontos do globo, Jesus, como eu disse, Jesus espargiu sua luz através de muitos emissários dele. Gandhi, Krishna, aqueles filósofos, Sócrates, Platão, Tagore, Confúcio e muitos outros. E as pessoas não deram ouvidos.
agora é o momento de a gente dar ouvido, porque senão aqueles espíritos que são iluminados vão retornar no planeta, mas muita gente vai ser retirada, como eu disse. Então, conhecer a doutrina espírita não é só conhecer a doutrina espírita não significa nós nos tornarmos bons, nós precisamos praticar aquilo que aprendemos. Essa é a diferença. Consolar, amar ao próximo, com desinteresse, com a finalidade, a única finalidade de fazer a caridade pela caridade sem procurar receber, esse é o momento que nós temos que praticar isso. E quem disse isso não fui eu, tá? Foi Erasto, um anjo guardião que está no Livro dos Espíritos. Então eu vou ler essa última frase aqui, depois eu vou ler um textinho aqui para a gente encerrar. Que sejamos, eu estou nessa minha fala convidando que eu e todos vocês sejam trabalhadores da última hora, obreiros do Senhor. Deus procede nesse momento ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuaram diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espírito. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Está lá no capítulo 20 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E só para encerrar, para que a gente possa meditar, esse livro aqui, Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 29 chama A Vinha. E disse-lhe: ide-vos também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Mateus capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e de possibilidades, mas vogando aos céus na imensidão universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência a experiência lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos servidores humanos e refere-se ao volume das obrigações e dos aprendizes a receberem do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiada pelas dificuldades e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Que a paz do Divino Mestre continue a nos envolver agora e sempre. Muito obrigada.